Bom dia a todos. Gente, peguem os livros de vocês e abram na página 251 para a gente terminar aquela atividade. Bom dia, André. Vamos abrir aqui. Salve, professor. Vou terminar, já vou começar com um assunto novo, se der tempo. Para a gente dar uma adiantada, né? Falta pouco assunto, mas assuntos pesados. Vamos lá. A gente respondeu a segunda questão, né? Vamos para a terceira. Página, gente, 251. Deixa eu colocar aqui. Gente, essa atividade ela não será completamente respondida, porque, como eu já falei para vocês, tem algumas questões que são de relatividade, de física. Então, não compete a mim, ok? Vamos lá, terceira. Examine a seguinte proposição. Não lembro se a gente já respondeu, então vamos dar uma olhada nela de novo, tá? A radiação gama apresenta pequeno comprimento de onda, sendo mais penetrante que a alfa, a beta e os raios X. Vocês concordam? Essa proposição está correta? Confusa. É confusa? A radiação gama, ela é mais penetrante do que a alfa, beta e o raio X, sim ou não? Sim. Sim. Ela tem um comprimento de onda menor? Sim. Ela em si, ela tem um efeito pequeno, porém poderoso. Como assim pequeno? Vocês podem ver que, comparada às outras, ela não tem massa, ela não tem prótons, mas a destruição que ela causa é muito maior, né? Câncer, anomalias, até a morte. Já a alfa e a beta, não necessariamente, né? Então, ela está totalmente correta, tá, gente? A letra E. Quarta questão. Essa aqui a gente vai ter que pensar, certo? Vocês vão responder junto comigo. Uma amostra de 128 gramas, já pode até pegar o caderno e responder aí. No livro, acho que tem espaço suficiente. Uma amostra de 128 gramas de um radioisótopo sofreu desintegração e sobraram apenas 2 gramas. Sabendo que a meia-vida desse elemento era de 30 minutos, quanto tempo se passou? Como é que vocês vão fazer esse cálculo, gente? Me digam uma ideia para fazer esse cálculo. Deixa eu pensar. 128 dividido por 30. Não, acho que não. Porque tem o número 2 alguém tem. A gente sabe que ele era 148 e ficou só 2. Então, ele foi sendo cortado, né? Tá. E cada meia-vida dele, ou seja, cada período para que ele seja cortado é de quanto? 30 minutos. Qual é a primeira coisa que vocês têm que fazer aí? Lembrando que não existe uma fórmula correta, sabe? Vocês podem fazer da maneira que vocês acharem mais fácil para achar uma resposta. Apesar de existir um cálculo, uma sequência lógica que vocês poderiam usar, existem formas de você responder só com a cabeça também, com tracinho, com pontinho, uma série de coisas. Vou dar 1 minuto para vocês pensarem como fazer. E dou meio ponto para quem acertar. Coloco agora no Teses. Estou com Teses para fazer a chamada daqui a pouco. Então, falando e eu anotando ali já, para a última etapa. Professora. Estou ouvindo, Maíra. E por que o livro colocou questões de química e física juntos? Porque, na verdade, essa disciplina ela é para ser dada por um professor só, né? Diferentemente de muitos outros livros, ela
ela deixa todo mundo misturado. Aí o assunto de radiação tem uma parte que é de química, a parte de radiação, e tem uma parte que é de física, a teoria da relatividade, né? Aí, por isso que a atividade está metade química e metade física. Aí vocês têm que lembrar a Jarbiana de dar esse conteúdo, porque ele veio imerso no conteúdo de química. E é uma teoria bem interessante. Não tem cálculo exatamente, um cálculo, né? Mas é bem interessante. Vocês estão vendo o quê? Força, ou já estão espelho, já terminaram física? Nós já quase terminando física, é negócio de som, negócio sonoro. Ah, sim, essa é a parte que eu menos gosto, mas a parte de cálculo é a mais fácil. Agora, quando chega esse negócio de som, ai, eu me banano. Vamos lá. Ninguém tem uma teoria de como fazer isso, nem pela cabeça. Eu aposto. Vocês acham que deu quanto tempo? Eram 128 gramas. Deixa eu mostrar para vocês. Acho que é 3 horas e 30 minutos. 3 horas e 30 minutos. Como foi que você fez o cálculo? Eu acho que é o DIS 4 lá. É um dos DIS 4. Como foi que vocês fizeram o cálculo? Eu dividi o 128 por 30. Só que falou que sobrou 2. Ao invés de ser 128, eu dividi por 126. Você tentou dividir, não é? Ah, mas eu não sei se tá certo. Porque Interessante. você não tem uma conta exata. Não tem uma forma exata de fazer, né? A gente for olhar esse livro não vai ter. O positivo tinha um método, sabe? Sabe o que é que eu lhe diga qual era o método do positivo? Ele demora muito mais. Mas é o método que eu uso. Certo? Não existe um método. Por exemplo, tem aluno que é bom de matemática e vai desenvolver até uma conta para fazer isso. Então, quem não é fera em matemática, como eu, vai tentar resolver pela cabeça e vai dar certo, né? E tem gente que ainda vai realmente elaborar uma conta e pode ser que exista. Acho que se eu mandasse isso aqui para um amigo meu de matemática, ele criaria uma conta. Inclusive, eu vou mandar para ele para ver se ele cria uma coisa mais fácil para eu ficar usando com os alunos ano que vem. Nunca tinha tido essa ideia. Mas tem um jeito, sabe, gente? Ninguém vai falar como fez, um dividiu. Você achou quanto tempo, Carlinhos? 3 horas e meia. O André apostou em quantas horas? 4 horas, foi? Eu acho que foi. É, André, por aí, 4 horas ou a de 4h30, por aí, eu acho. Nenhum dos dois está correto. Olha só como é que o livro fazia. Ele tinha 128 no começo, não é? E cada meia-vida deles tinha 30 minutos. Então, ele fazia assim, ó. 128 dividido por 2. Aí dava quanto, gente? 128 por 2. Dá 64, né? Aí botava 64 dividido por 2. Dá 32. 32. Aí 32 dividido por 2. 16. Deixa eu botar aqui um igual, né? Porque tá ficando muito junto. Aí, embaixo, né? 16 dividido por 2. A gente vai fazer essa divisão até que a gente chegue no número que o livro deu, que foi 2, o que sobrou, né? 2 gramas. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. Aí, 4, a gente chegou agora. 4 dividido por 2 é igual a 2. Bem, fazendo divisões, finalmente eu cheguei no que o livro falou, 2. E agora, o que é que eu tenho que fazer? Contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foram 6 meias-vidas que ele usou. Tá, professor, isso ajuda em quê? Quanto tem cada meia-vida? Qual o tempo de cada meia-vida? 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos. Então, só tenho que contar 6 vezes 30 minutos. Vai dar quanto 6 vezes 30 minutos? Sim. Acho que dá umas 180, 2 horas. 180 segundos. Aí dá 2 horas, eu acho. 180 minutos. 180 minutos dão quantas horas? Não são só 2 horas, não. Pense de novo. Quantas horas tem um minuto? 2h20. 2h20, eu acho, por aí. Quantas horas tem uma
Quantos minutos tem uma hora, gente? 60. 60 vezes 3 dá quanto, gente? 180. 180 minutos são 3 horas, pessoas boas de matemática. Olha. Claro. Gente, vocês não lembram, não? Vocês estudaram sim Professora, física acabei de esse ano. acordar, professor. Professora, acabei de acordar. Eu também. Eu acabo de acordar, meu Vocês acham que eu raciocínio acordo é lento. 6h30 para dar aula para vocês, é? Na Não, última você aula, já estudou 8. antes, fez faculdade. Ah, na mas última isso aqui aula, é conta de saber ler hora, pô. A divisão é de quarta série. Ainda tô acordando. É, mas vocês têm desculpa, hein? Vocês têm desculpa. Isso aqui com certeza é uma questão de prova, tá? Com certeza. Ave Maria. Então vale Na a prova vai pena tá anotar ela aí na no prova vai tá de livro, noite anotar no caderninho. Entenderam como é besta? E no positivo, gente, era bem assim. Ele ia fazendo uma divisão atrás da outra. Mas eu vou jogar para alguém da matemática para ver se ele inventa uma equaçãozinha só para ano que vem eu não precisar escrever tudo isso aqui. Essa conta pra mim aí foi fácil. Né? Não é fácil. O primeiro passo é o quê? Ir dividindo até achar o número que o livro deu, que foi a sobra de 2, né? Achei o que o número deu, eu vou contar quantas vezes eu tive que cortar o elemento. Aí a gente contou aqui e viu 6, né? Aí depois eu vou ver o tempo de meia-vida, era 30 minutos. 6 vezes 30 minutos dá 180 minutos. 180 minutos dão quantas horas? Aí é só parar para pensar. Como vocês responderam muito rápido, teve um que falou 2 horas, outro falou 2 horas e meia. Aí é normal, porque não pararam para pensar, né? Foram muito de lógica. Mas se a gente respira e pensa, 1 hora tem 60 minutos. Aí você pode dividir no celular, que aí já vai dar 3, né? 180 por 60. Vai dar 3, ou você pode responder de cabeça. 180 dá 3. 3 horas. Que seria qual letra, gente? A letra B, tá? Então, não é uma questão difícil, apesar dela dar um trabalhinho, né? Fazer 6 divisões, ainda bem que eram divisões de número par, então foi tranquilo. Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Vamos para a quinta questione. Deixa eu ver que horas são. Essa aula vai até 9h10, né? 9h05 começa a chamada. Quando um átomo... Deixa eu ver aqui. Essa é um pouco mais difícil. Não, mentira. Muito fácil também. É a inversão do que a gente fazia. Quando um átomo do isótopo 228 de tório libera uma partícula alfa, núcleo de hélio com 2 prótons em massa 4, transforma-se em um átomo de rádio de acordo com a equação a seguir. Aí vocês estão vendo a equação abaixo? A gente tem tório... Ixi, gente, eu tô tão cega esse ano. Eu não consigo mais enxergar dessa distância. Eu desenvolvi uma outra... Eu tinha miopia de longe, mas aí eu ainda consegui enxergar. E agora eu não consigo enxergar nada se não for assim, ó. E os meus óculos... Uso, tá ali. Mas ele tá vencido, aí ele tá me dando muita dor de cabeça. Ele tem só 3 anos de vencido. Aí, só 3. Aí tá me dando uma dor de cabeça. Aí eu tenho que fazer exame de sangue, exame de vista e trocar as lentes. Mas piorou minha miopia por causa da pandemia e o computador. Piorou muito. Muito, 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 muito. Olha a distância agora. E eu lia de longe. Não consigo nem pegar um ônibus mais. Sim, aí a gente tem aqui o tório, tá? 228, o número de massa. Mas não deu o número de prótons, certo? Vocês estão vendo que tem a letra Y, ou a letra Z embaixo, checaram aí? Aí, né, liberando uma partícula alfa, que é o quê? Que é o quê, gente? 4 em cima e 2 embaixo, certo? Baixo. Ele não deu o número de prótons. A gente produziu rádio, que ele deu o número de prótons e não deu o número de massa. Então, a gente vai ter que achar os valores de Z e de Y. Como é que a gente resolve essa questão, professora? Tem uma conta para ela? Não, gente, não tem uma conta para ela. Qual é a alternativa mais óbvia para a gente? Ir na tabela periódica e procurar. Página 173, procurem aí. Quais os números que estão faltando? Deixa eu procurar.
173. Vou procurar junto com vocês. O tório vai estar nos actinídeos, tá? Aquela linha cinza lá embaixo. O número da acne dele é 90. Achei. Agora, o rádio. Alguém achou o rádio? Deixa eu ver Sou aqui. 88. O número do Ah, acne beleza, dele. verdade. Carlinhos, sou esperto. É o elemento 88. Achou, tá na família 2A. Tá em cima. Período 7. O Meu rádio. amarelado. Isso. Então, a massa... Ah, tá faltando o número de prótons do tório, que é quanto, gente? Ele deu só a massa. Então, Z é igual a quanto? Z é igual a quanto? Alguém falou. É o Z. Uhum. Ele já deu a massa, né? 228. Tá faltando o número de prótons do tório. O tório tá lá naquela última coluna cinzazinha da tabela. Qual é o número de prótons dele? Se for o de 90. cima é 90. Se for o de 90. baixo é. Gente, olhem aí a legenda que tem em cima. O número atômico é o de cima, peso atômico, que é a massa, é o número de baixo. Na tabela tem um elemento bem grandão no começo explicando você a ler. Ensinando você a ler os elementos. Então, tório, se o de... é o de cima, né? 90 é o Z do tório. E qual é a massa do rádio? A letra Y. Qual é a massa do rádio, Carlinhos? O elemento 88. 88. 226. Olha aí, não pode ser o número 88, né? Que é o número de É prótons. 226. É 226. 226. Eu disse. Então, gente, qual é a letra que corresponde a Z90 e Y226? Letra C. Isso. A letra C está 224, mas tudo bem. É, sem problema. Sem problema. Às vezes a massa varia. Agora, o livro botar uma massa que varia diferente da própria tabela que eles usam no livro é massa, né? Mas tudo bem. Tudo bem. É normal a massa variar um pouquinho, tá? Agora, tipo, ele devia ter colocado em acordo com a tabela que ele usa, né? Porque o aluno vai procurar na tabela do livro. Não vai procurar em outra tabela. Poderia fazer o aluno errar e marcar a letra B. Aí, assim, um erro bem grave. Porque a massa pode variar, mas o número de prótons não. Certo? Mas é besteira, como dizem vocês. Sexta questão. A sexta é tranquila também, tá? Mais ou menos. É sim. Agora ela é de lógica, tá, gente? Substituição, mas não precisa de cálculo, precisa só de um pensamento. Em 1902, Rutherford e Sori descobriram a ocorrência da transmutação radioativa investigando um processo espontâneo, tá? Vejam aqui embaixo. Eles fundiram rádio e acharam RN. Veja, o rádio, ele tinha massa 226 e número de prótons 88. O que foi que nasceu? Nasceu um elemento de massa 222 e número de prótons 86. Como eu faço para descobrir que partícula foi usada aqui? O que vocês fariam? O primeiro é o átomo original e o segundo foi o átomo que surgiu. O que é que vocês fariam? Irei olhar a tabela periódica. Certo. Mas e se ajudar em quê? Ele já deu tudo pronto. Os dois estão com massa e com prótons. Ele só quer saber qual foi a partícula que saiu do elemento de rádio e quantas foram, se é que foi mais de uma, para dar origem a esse novo elemento. Como é que a gente vai saber qual foi? Como vamos saber qual foi? A gente sabe que a partícula alfa, ela subtrai, a partícula beta, ela soma, não é isso? A alfa, a gente tem o quê?
4 em cima é o número de massa e 2 embaixo é o E 2 número de embaixo. prótons. A gente só subtrai ela, né? Aí nasce um átomo novo com menos massa e menos prótons, certo? A partícula beta, ela tem 0 em cima e menos 1 embaixo. Então, ao invés de subtrair, a gente soma. Então, o número de prótons do elemento muda, criando um novo elemento. Beleza? A partícula gama, ela não provoca alteração. Então, ela não muda. Ela não transforma um átomo em outro. Tanto é que ela só surge depois que é lançada uma partícula alfa ou que é lançada uma partícula beta. Ela não altera o átomo. Ela altera a biologia, né? Quem estiver por perto se lasca, né? Mas o elemento químico em si ela não altera. Como é que a gente faz aqui? De cabeça dá para responder quem foi. Olhem aí. Quanto era o número anterior? Repitam comigo. Qual era o número de massa? Era 88. 226. Não. 226. 226. 88, Maíla, é o número de prótons. Era Ah, tá. 226. E ficou quanto, gente? No átomo novo? 222. 222. Quantos números diminuíram aí de 226 para 222? 4. Isso 4. já dá uma pista, né? Quem é que tem massa Aham. 4? Eu vou olhar. Qual é a partícula que tem massa 4? Gente, vocês não lembram de alfa e beta? É o alfa. O alfa É tem o 4 alfa. e 2. Beta nem tem massa, então só o fato da massa ter mudado, beta já seria descartada. Tá entendendo? E com beta Compreendo. descartada, a gente também imediatamente descartaria gama, porque a gama também não provoca alteração nenhuma, então só sobraria uma pela lógica. Precisaria nem de conta, nem pensar. Só de olhar o número de massa você já saberia quem é. Mas vamos confirmar embaixo. 88 no primeiro, não é? Estão vendo aí o número de prótons. E no segundo, 86. Quanto variou de 88 para 86? 2. 2. Quem é que tem número de prótons 2? Qual é a partícula? O alfa. O A alfa. alfa. O Só alfinho. confirmando, né? E quantas partículas alfa foram retiradas do rádio? 4. 4? Sei lá. Calma. 2 embaixo e 4 em cima. 2 de 4? Tem Não. certeza? Olhem para os números. Minha gente, eu tô chocada. Como vocês estão ruins de matemática esse ano, meu Jesus Cristo. Vocês eram uma sala que gostava de matemática, eu me lembro. Não. Não? Não. Veja, eu estou perguntando quantas partículas alfa foram usadas, né? Vocês acabaram de concordar comigo que variou em massa 4 e variou em prótons 2, certo? Uhum. Uma partícula alfa tem quanto de massa? 4. E quanto de prótons? 2. 2. Ela imita o átomo de hélio. Então, só foi usada uma partícula alfa, gente. Para ser mais de uma, teria que ser um 8, Não. variação, um 4 embaixo, né? Pelo amor de Deus. Então, qual é a resposta certa? Ainda tem essa. Qual é a letra certa? Núcleo. Eu estarei no núcleo de hélio. É o Isso. hélio, né? Que falando do hélio. Núcleo de hélio, porque ela imita um núcleo de hélio. Então, tem livro que vai chamar de partícula alfa, mas tem autor que não vai chamar de núcleo de hélio. Então, seria a letra A. É só subtrair, gente. 226 menos 222 dá 4. E 88 menos 86 dá 2. Aí já ia dar a partícula. X42. Aí você já sabe que é alfa. Era simplesmente fazer uma subtração aqui. Vocês têm que começar a botar o cérebro para funcionar, pelo amor de Deus. Essas questões vocês não vão achar resposta na internet, né? E se vocês saírem colando em grupo, eu vou fazer arguição. Aí, se ninguém responder, vai ser 0 para todo mundo. Que nem teve alguns coleguinhas de vocês que não responderam, eles viram as notas que eles ficaram. Eles sabem com quanto ficaram. Vamos lá. 7º. Deixa eu ver se é de radiação. Tá.
A ilustração a seguir, falta só essa, porque eu já vou fazer a chamada. A ilustração a seguir, né, mostra o experimento de Rutherford, o qual culminou na descoberta das radiações. Então, ele ficou bombardeando placas, né, e descobriu 3 tipos de radiação: alfa, beta e gama. Na imagem, podemos observar as trajetórias descritas nas partículas alfa e beta e pelo raio gama. Ao serem emitidos sobre a superfície a partir da influência de um campo eletromagnético da região positiva e de uma região negativa. Então, aqui a gente tem as partículas, não é? Elas foram todas colocadas através de um ímã, né, com campo positivo e negativo. Salvo me engano, elas estavam bombardeando uma folha de ouro. Eu acho que era isso, tá? E todas elas partiram de um mesmo ponto. Vocês estão vendo esse ponto verde, ponto vermelho, dentro de um quadradinho verde, no desenho estranho que tem aqui, mostrando a maquinazinha que usou, tem uma bolinha vermelha. Então, foi daqui que cada emissão radioativa surgiu. Então, elas saíram do mesmo ponto. Porém, elas tiveram alcances relativamente diferentes. E posições, trajetórias diferentes. Veja que a gama ela foi reta e certeira, tá? A alfa ela gerou uma pequena curva. Estão vendo a alfa? É a primeira. A gama é a segunda e a beta é a terceira. A beta gerou uma curva maior. Vocês estão vendo? Qual é a menor distância entre 2 pontos? Gente, isso é matemática, vocês sabem. Qual é a menor distância entre 2 pontos? É o... Vou te lembrar. É uma... É isso aí, uma linha. É uma... A menor distância entre 2 pontos é uma... Professora, fala, professor, nós não sabemos não. Deixa eu explicar. Sempre. É mais rápido chegar num lugar de carro quando esse lugar tem uma pista reta ou quando ele tem curvas? Reta. 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 Então, a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Estradas retas fazem com que a gente chegue muito mais rápido, né? São distâncias mais curtas. Então, a alfa, beta e gama. Qual é a única radiação que está em linha reta? A trajetória dela é O símbolozinho aí, estranho gama. aí. Gama, que parece um Y invertido, né? É gama. Aham. Então, gama é a radiação que tem o menor comprimento, porque ela foi reta, então ela foi certeira. Quem é a que tem o maior? O maior, eu acho que é o que tem o símbolo de B. Exatamente, é a É o beta, beta, certo? a betinha. E a alfa está intermediária, certo? Vamos lá. Na imagem, podemos observar as trajetórias descritas, né? Assim, com base nessa informação, qual das alternativas está correta? Então, vamos ler todos e pensar sobre esse desenho. De todas as radiações, aquela que apresenta o menor poder de penetração em uma matéria é a radiação beta. Não. Letra B. A radiação gama é uma onda eletromagnética, logo não possui carga elétrica positiva nem negativa. Eu acho que não. Letra C. A radiação alfa, por ter 2 partículas positivas, 2 prótons, torna-se uma radiação de elevada massa. Não. A radiação beta é uma radiação de massa praticamente nula, por ser assemelhar a um próton de composição. Acho que é essa. Na verdade, não é praticamente nula. É uma massa nula. Então, essa não pode ser correta. A massa de beta é 0, né? 0 não é 0,1. 0,1 é praticamente nula. Mas 0 é 0, né? Então, 0 é nulo, não existe. Tá entendendo? Então, não pode ser a D. A radiação alfa tem uma massa pesada, não necessariamente, tá? Ah, já vai tocar, meu Deus. A radiação gama é uma onda eletromagnética, logo não possui carga nem positiva nem negativa, é verdadeiro. Gama, ela tem 0 em Na cima e verdade, 0 embaixo. E gama não tem radiação nem positiva nem negativa. Deixa eu fazer a chamada aqui rapidex, tá? Então, é a letra B. Letra B. Deixa eu acessar aqui o teses, um minutinho. era que só veio 4 de nós.
E vão levar falta. Peraí, viu? Dia 19. Meu tinha que estar um pouquinho lento. Que estranho. Esse dia 20 não está na minha chamada. Ah, entendi. Porque eu tenho que estar na quinta. Vamos lá. Abraão faltou, né? Presente. Tô aqui. André presente. É isso? Eu presente. Carlos presente. Everton faltou. Guilherme faltou. Heloíse faltou. Camila faltou. Lucas faltou. Luiz Henrique faltou. Mário Jorge está presente. Está presente ainda? Por isso que eu só faço o final da aula, para ver quem está aqui. Mário. Quem tava na aula de Guilherme? Maíla está presente ainda. Uhum. Renata faltou. E Vitória faltou. Professora, quem tava na aula de ganha pelo menos 25 décimos, professora. Não entendi. O que André? As 4 pessoas que estão na aula de ganhar 25 décimos. Sim, as pessoas que têm maior frequência, elas ganham 1 ponto. Participação. Eu faltei. Você ganha, do tipo de aluno que ganha. Você, o André, o Carlinhos, vocês não faltam. O Mário também tem uma participação muito grande. O Mário dificilmente falta mesmo. O Carlinhos saiu bem na hora da chamada. Vamos lá. Não, ele saiu depois da chamada. É um gênio. É um gênio esse menino. Pois é. Mais tarde eu vou colocar o nome dos que faltaram. Vamos lá, galera. Por hoje é só. Eu vou encerrar por aqui, certo? Deixa eu ver se dá tempo de mais uma. Falta 2 minutos ainda, como só tinha toda essa quantidade de gente. Relacione as radiações abaixo. Essa questão vai ser muito grande. Marquem aí a letra D, porque ela tem que falar de todos. Eu não vou conseguir fazer em 2 minutos. Ou eu deixo para amanhã. Vou deixar para amanhã. Que tem 2 questões interessantes. Eu vou deixar para amanhã, tá? Essas 2 questões valem a pena ser respondidas. Então, amanhã a gente termina e começa com um assunto novo. Tá certo, galerinha? Abraço, boas aulas para vocês. Tchau. Tchau. É nóis.